Gravação iniciada, presidente. Ok, Marco Antônio, obrigado. Colegas, vamos dar seguimento à nossa sessão julgamento do período da tarde do dia 5 de novembro de 2020, após o nosso intervalo. Este é um resultado de Facebook relacionado a isso. O Márcio um dia me ensinou como tirar neutralizar essa moça do Google, né? Mas aparentemente eu não te ensinei. Você falou um dia ali, né? Aparentemente eu não fui um bom professor. Ele falou, mas você não aprendeu, de acordo com ele. Depois eu vou pedir para você me ensinar de novo. Eu te ensino, não tem problema. E a gente não tem controle sobre o que ela diz, de repente ela pode falar alguma coisa assim que não é bom falar, né? Então tá, colegas, vamos dar seguimento então. Ao julgamento dos itens da pauta da tarde, no dia de hoje. O último item que nós julgamos foi o item 450 da pauta, de relatoria da conselheira Renata, da contribuinte HTB Engenharia e Construção S.A. Eu vou ler novamente, porque a gente fez julgamento rapidamente, fizemos julgamento e daí na sequência já fizemos o intervalo. Eu vou ler novamente o dispositivo. Para o item 450 da pauta, ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, afastando-se do lançamento o alegado recolhimento a menor do tributo no valor de R$ 28.364,40. Eu fiquei meio assim na hora de colocar o alegado recolhimento, mas acho que vocês acham que está bom assim? Pode ser assim? Declarado. Eu prefiro o recolhimento declarado, eu acho que fica mais coerente, até com a nossa decisão. O recolhimento declarado em DCTF. Pode ser, Renan? Só que tem que ver que é na DCTF que não foi processada, né? O que a gente está discutindo é justamente que esses 28 mil aí é um recolhimento maior que não foi processado, que existe, está lá na pendência, por conta do não processamento de uma DCTF lá de 1997. Então, talvez reconhecer que a prova de que a DCTF foi retificada reduzindo esse valor aí. Boa, excelente, Fran. Que o recibo prova que ela foi retificada, né? Sim, sim. O tributo lançado pela fiscalização nesse processo... Foi a diferença. É só esse? É só esses 28 mil? Não, tinha mais, era uma diferença. O que a gente está discutindo é essa diferença. É uma diferença entre a DCTF anterior e a DCTF que ele retificou. Tá, mas o que foi lançado nesse processo foi só esses 28 mil? O que está em discussão... O que sobrou é isso, o que sobrou aqui é isso. O que veio para nós no recurso é só isso? Acho que tem uns outros 2 pontos que eu não reconheci. Acho que tem 2 pontos anteriores que eu não reconheci. Tem a prescrição intercorrente, que ela pede também. E tem 2 pontos. Eram 3 pontos, na verdade, a prescrição intercorrente, e naquele quadro tinha 3 diferenças. Uma pequenininha de, sei lá, 500 e poucos reais, uma outra de 2 mil e pouco, e essa maior. Aquelas 2 eu não reconheci porque ele não comprovou, não fez pronto a documento nos autos, eu adotei a posição da DRJ. E aqui eu reconheci foi só essa diferença aí que ficou pendente de 28 mil. Então tinha mais coisa, tinha 2 coisinhas. Ele alega erro de digitação naquelas 2. Isso. Renata, que tal colocar assim então, ó? Em dar provimento parcial ao recurso, vírgula, cancelando-se o lançamento do tributo no valor de 28 mil nos termos do voto da relatora. Beleza, acho que vai ser. Então tá. Por mim tá ok. Cancelando-se o lançamento do tributo no valor de R$ 28.364,40 nos termos do voto da relatora. Aí fica ótimo.
Tá, então, o dispositivo completo ficou assim, então, para o item 450. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento do tributo no valor do tributo lançado no valor de R$ 28.364,40 nos termos do voto da relatora. Não, cancelando o lançamento, tributo lançado, ficou redundante. Cancelando-se o lançamento do tributo no valor de 28 mil nos termos do voto da relatora. Perfeito. Então tá, só isso aí. Aquele alegado estava estranho para mim. Então tá jóia. Colegas, agora nós vamos fazer o julgamento dos itens 451 e 452 da pauta. Os dois são de minha relatoria. São dois itens que envolvem livro-caixa. É cansativo fazer processo que envolve livro-caixa. O 451 creio que vai ser mais tranquilo. O 453 um pouquinho mais demorado, mas eu vou procurar ser célere aqui na minha leitura, tá? Os itens já estão disponibilizados, né, para vocês. Então, podem abrir o item 451 primeiro. O item 451 é da contribuinte Darlene Silva Trignelli. Darlene Silva Trignelli, item 451 da pauta. Tá? Eu vou ler o relatório e já vou seguir para o voto. Trata-se de auto de infração, a autoria lançadora apurou as seguintes infrações: dedução indevida de despesa de livro-caixa e multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão. Com a ciência da auto-infração, foi apresentada a impugnação. Ao julgar a impugnação, a 19ª turma da DRJ do Rio de Janeiro, por maioria de votos, concluiu pela sua procedência em parte, aceitando a dedução de despesas com telefonia, referentes às empresas Telemar e Olfixo, e a dedução de despesas com sistemas de informática, referentes às empresas Lyon Informática, Mar Telecomunicações e Tecla Telecom, e cancelando glosas realizadas em duplicidade ou baseadas em escrituração inexistente do livro-caixa, o que importou na exoneração de parte do imposto lançado e parte da multa isolada lavrada. Cientificada da decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual reproduz e reitera as alegações da impugnação, acrescentando o seguinte: ela traz algumas alegações extras, além de reproduzir a decisão da instância, a impugnação, trazendo alegações quanto a despesas com honorários advocatícios, despesas com reforma, despesas com previdência oficial, e faz um questionamento quanto à multa isolada exigida. Tá? Vamos ao voto. Esse é o relatório, vamos ao voto. Do conhecimento, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, assim dele conheço. Da conversão, julgamento de diligência. Segundo a recorrente, em que pese a DRJ reconhecer a possibilidade de dedução do valor principal da despesa com previdência oficial havida nos anos anteriores, manteve a glosa da dedução efetuada pela fiscalização, sob o argumento de que não seria possível identificar no montante recolhido a esse título e com base nos documentos constantes dos autos o que seria principal e o que corresponderia a acréscimos legais. Pois bem, compulsando o termo de verificação fiscal, vê-se que o motivo determinante da fiscalização para a realização da glosa foi o fato de os valores recolhidos a título de previdência social se referirem a anos anteriores. Confira-se. Então, ali eu trago um excerto do relatório fiscal. A DRJ, por sua vez, com base em orientação do perguntas e respostas do Imposto de Renda da Pessoa Física dos exercícios 2007 e 2008, reconheceu a possibilidade de dedução de previdência oficial referente a anos anteriores, exceto no que diz respeito aos acréscimos legais, porém manteve integralmente a glosa por impossibilidade de identificação do que seria o principal e do que seriam os acréscimos legais. Vejamos, eu trago ali o excerto ali do voto da DRJ, que trata disso. Sendo assim, requer a recorrente a realização de perícia para que se possa separar do montante recolhido a título de previdência a parcela efetivamente dedutível, né?
Diante do quadro que se apresenta, entendemos assistir razão à recorrente, pois, se há a possibilidade de dedução de previdência oficial referente a anos anteriores, e se o respectivo recolhimento está demonstrado nos autos, tem um S a mais ali, está demonstrado nos autos, a simples falta de discriminação nos comprovantes de recolhimento da parte principal e dos acréscimos legais não deve representar um óbice à dedução da parte principal, mormente quando a administração tributária seguramente dispõe em sua base de dados de informações sobre o que foi recolhido. Desse modo, propomos não a realização de perícia, conforme pleiteado pela recorrente, mas sim a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informe quanto dos recolhimentos realizados na tabela a seguir, entre parênteses, valores glosados, corresponde à parte principal e quanto corresponde aos acréscimos legais. A glosa diz respeito àqueles valores ali, 3.561 valor total. Aí uma parte disso aí é o principal e uma parte são os acréscimos legais. O principal pode deduzir, os acréscimos legais não. Então precisa ser separado. Lembrando, depois da tabela eu continuo dizendo, lembrando que tais recolhimentos decorrem de parcelamento, o qual deve ter tramitado em processo administrativo, porém não o localizamos em consulta ao processo. Acreditamos que esse processo, que é anterior a 2006, não tenha sido digitalizado. Importante, o resultado desta diligência deverá ser consolidado de forma conclusiva em informação fiscal com citificação a contribuinte para que seu critério apresente manifestação em 30 dias. Isso posto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas na presente resolução. Eu estou propondo, então, a conversão em diligência para que a Receita Federal, desses recolhimentos a título de previdência, informe o que é principal e o que é acréscimos legais, já que isso foi objeto de parcelamento, isso deve estar consignado lá no processo, né? Caso eu seja vencido na diligência, eu fiz o voto daí julgando tudo, tá? Então, meu voto está ali já. Vamos votar, então, primeiro a diligência. Bem, antes da diligência, alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo, ou em relação à resolução? Não? A Renata parece que... Não? Então tá. Alguém diverge da proposta de conversão do julgamento de diligência? Não? Veja, gente, é tranquilo, né? Eu só quero que a Fazenda Pública diga o que é principal, o que é... E ela deve ter essa informação na base de dados, no processo físico que deve estar arquivado. Quando vier a informação, é tranquilo. A parte que for principal vai ser passível de dedução, né, de acolhimento. Então tá, em relação ao item 451 da pauta, 451 da pauta, ficará assim. Aí. Resolve, item 451 da pauta, da contribuinte Darlene Silva Trignelli. Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado de diligência de forma conclusiva, informação fiscal que deverá ser cientificada a contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Esse foi o item 451. O item 452, ele vai ser um pouquinho mais demorado. Eu não estou propondo conversão em diligência. E livro caixa é sempre um assunto um pouquinho mais demorado, mas eu vou procurar fazer uma leitura assim, bem ágil aqui.
Uma passada de olhos inicialmente no relatório. Trata-se de autoinfração correspondente à omissão decorrente de omissão de rendimentos, dedução indevida de despesas com livro caixa e falta de recolhimento de imposto de renda retido na fonte, imposto de renda devido a título de carnê-leão. Esse trecho aqui é uma transcrição do relatório da RJ, está iniciando a linha amarela o contribuinte, eu vou colocar entre colchetes a contribuinte. Né? A contribuinte impugna o lançamento. Ao julgar a impugnação, a terceira turma da DRJ em Salvador, por unanimidade de votos, concluiu pela sua procedência em parte, aceitando a dedução de algumas despesas de livro caixa, o que importou na exoneração de parte do imposto lançado e parte da multa isolada lavrada. Cientificada da decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual reproduz e reitera as alegações da impugnação, acrescentando o seguinte. Então, ela reproduz a decisão da RJ e traz mais algumas alegações. Tá? Eu vou tratar no voto, é o relatório. O recurso voluntário é tempestivo, em vez de dar admissibilidade, vou colocar do conhecimento. Esses votos aqui são antigos e eu não tinha mudado isso aqui. Do conhecimento. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, assim dele conheço. Das alegações recursais. Pois bem, tendo em vista que a recorrente reproduz a impugnação em seu recurso, também reproduziremos no presente voto, nos termos do artigo 50 da Lei 9784 e do artigo 57, parágrafo 3º, anexo 2 do regime interno CARF, as razões de decidição para instância com as quais concordamos. Vocês vão reparar ali que eu marquei em azul alguns trechos, é o que eu não vou ler. O que não está marcado é o que eu vou ler. Eu não sei se seria bom se fosse o contrário, né? Mas eu vou fazer uma leitura bem rápida, assim, bem célere, assim, mas bem atenciosa para a gente poder passar por isso aqui. A contribuinte contesta a omissão de receitas porque entende que, ao determinar o valor dos emolumentos arrecadados, a fiscalização contrariou as disposições do artigo 281 do RICARF a respeito das presunções legais. Entre parênteses, saldo credor de caixa, falta de escrituração de pagamentos e manutenção no passivo de obrigação já paga ou sem comprovação da exigibilidade. Fecha parênteses. Não existindo essas hipóteses, alega que caberia à fiscalização o ônus de provar a omissão de receitas, reiterando as receitas informadas em sua declaração de ajuda anual. Concretamente, a fiscalização, como explicitado no termo de verificação fiscal, apurou a omissão de receitas, emolumentos, mensal pela diferença entre a multiplicação da quantidade de cada tipo de ato, de cada ato, informado pelo cartório ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo valor tabelado para cada um desses atos informados no DAP TFJ, explicitados nos anexos 3 e 4, e o valor de receita mensal informados no livro Caixa e na DIRPF, na Declaração de Imposto de Renda. Não se trata aqui de presunção, e sim de constatação de omissão de receitas, pois a prova material colhida pela fiscalização guarda relação direta com a matéria tributável objeto do lançamento, irretocáveis, pois, os cálculos da fiscalização. A alegação de que os atos informados ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais nem sempre correspondem a uma receita no mesmo período é desconsiderada porque o contribuinte não apresentou qualquer elemento probatório capaz de corroborá-la.
A imputação fiscal encontra-se acompanhada da prova material da arrecadação, mas o argumento contrário, por seu turno, sustenta-se exclusivamente em palavras. É dever do contribuinte instruir a impugnação com os documentos em que se fundamente, sob pena de não prosperar em suas alegações. Ademais, é correto a Receita Federal do Brasil apurar os valores recebidos a título de emolumentos e custas por tabelião, tomando por base documentos idôneos expedidos pelo cartório, inclusive quando esses apontam valores muito superiores àqueles consignados no livro caixa, não se caracterizando tal ato nem como arbitramento, nem como presunção. Com relação à apuração de dedução de despesa a título do livro caixa, pleiteados indevidamente, respectivamente de R$ 313.948, R$ 818.664, não vou falar os centavos. Nas declarações de imposto de renda pessoa física dos anos calendários de 2009 e 2010, os valores apurados foram discriminados mês a mês no termo de verificação fiscal. A legislação tributária faculta ao contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado ao titular de serviços notariais e de registro e ao leiloeiro deduzirem da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas escrituradas em livro caixa, conforme dispõe o artigo 75 e 76 do Decreto 3.000. Então, vigente. Eu vou pular essa parte em azul. Essa parte em azul é explicado ali como é que é essa questão da dedução de livro caixa e tal, né? Como é que funciona. Seguindo, não são dedutíveis aquelas despesas não necessárias à percepção das receitas e à manutenção da fonte produtora, conforme detalhado no termo de verificação fiscal. A fiscalização glosou gastos com estacionamento, despesas com alimentação de empregados, despesas com publicidade e divulgação, despesas com cursos de internet e de utilização de softwares, despesas com planos de saúde e assistência odontológica, de empregados, despesas com honorários advocatícios, despesas com telefonia celular, entre parênteses, 18 aparelhos, despesas de investimento, benfeitorias, realizadas por liberalidade do contribuinte. Vou colocar aqui. Da contribuinte, entre colchetes, da contribuinte, locatária. Só um instantinho. Porque realizadas em imóvel locado e sem dedução do valor do aluguel pago aos locadores. Quanto às despesas relativas à aplicação de capital, dispêndio para aquisição de bens não consumíveis necessários à manutenção da fonte produtora, cuja vida útil seja superior a um ano, a um exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, não se extinguem com sua mera utilização, foram glosadas as despesas com aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos. Enfim, tendo a autoridade fiscal cumprindo o procedimento previsto na legislação em vigor e descrito detalhadamente as despesas consideradas indedutíveis a título do livro caixa, cabe analisar as justificativas do contribuinte, pois nenhum elemento probatório foi anexado à impugnação. A contribuinte genericamente reitera a dedutibilidade das despesas glosadas por serem necessárias para a percepção da receita de sua atividade profissional e para a manutenção da fonte produtora, e especificamente contesta a glosa das despesas com honorários advocatícios, despesas com telefonia celular e despesas com investimento, benfeitorias, entre parênteses, benfeitorias de imóvel alugado, que entende serem despesas de custeio porque reformas exigidas pela Prefeitura Municipal. Cabe registrar que as despesas com estacionamento, segundo a legislação vigente, são indedutíveis, excetuando-se apenas quando referentes a contribuinte representante comercial autônomo. Indedutíveis ainda as despesas com alimentação, posto que o incentivo fiscal é restrito a pessoas jurídicas com programa de alimentação ao trabalhador, que atendam a requisitos do Ministério do Trabalho, e também inexistente previsão legal para a dedução de despesas médicas e odontológicas, plano de saúde, entre parênteses, com empregados. Especificamente quanto às despesas com advogados, o contribuinte alega serem necessárias porque garantem a segurança jurídica dos atos notariais. Entretanto, tais despesas seriam dedutíveis apenas se houvesse a contratação de pessoa física no regime da CLT, por expressa determinação legal.
Isso está previsto no artigo 75, inciso 1 do regulamento do imposto de renda. Aduz ainda, vigente ao tempo dos fatos, aduz ainda a contribuinte que os serviços de telefonia celular, incluindo internet móvel, são essenciais e necessários à prática dos serviços notariais, inclusive em outras cidades brasileiras ou no exterior, no envio de fotos e imagens digitais, sendo insuficiente a ilação da fiscalização para descaracterizar a regularidade dessas despesas, pois exige que seja apresentada prova negativa de que tenha utilizado as linhas de telefonia móvel para atividades não vinculadas ao trabalho. A esse respeito, cabe observar que da análise de tudo o que consta nos autos, é possível concluir que não há justificativa suficiente para aceitar as despesas com telefonia celular, pois a utilização dos aparelhos em cidades diversas, inclusive no exterior, por si só atesta o uso das linhas em atividades diversas. Registra-se ainda que os atos notariais, até então, devem ser emitidos em conformidade com diversas regras, sendo exigido a sua emissão em papel, com assinaturas e selos, portanto, a digitalização e envio por SMS de atos notariais, fato que sequer foi comprovado pela impugnante, não são atividades necessárias e essenciais à percepção de serviços pelo tabelionato. Aqui uma observação só, pessoal. Nós estamos falando aqui de 2009 e 2010, tá? Ou seja, uma década atrás, né? Hoje talvez tenha mudado um pouco a utilização de meios digitais pelos cartórios, né? Inclusive, hoje você pede uma certidão, uma segunda via de uma certidão pela internet, né, e recebe. Hoje mudou, né, acredito, mas naquela época era muito, muito preferencialmente em meio papel, né. Tá. Quanto à glosa de despesas com benfeitoria em imóvel, por exemplo, deixa eu só fazer uma observaçãozinha rápida. Nós julgamos um caso de médico que usava internet, né? Julgamos um caso assim. Veja, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, o médico dizer que precisa da internet para o trabalho, eu não sei se seria tanto assim. Hoje, principalmente com essa pandemia agora, é comum já médicos, psicólogos, fazerem consulta pela internet, né? Tem até pediatras, se eu não me engano, fazendo consulta por videoconferência, né? Então, eu acredito que hoje, né, hoje em dia, realmente, ter internet, custo com internet para um médico é uma despesa necessária, né, dependendo da atividade do médico, né? Mas nesse caso é importante que o médico comprove que ele oferece esse tipo de serviço aos seus pacientes, né, aos seus clientes. A prestação de consultas pela internet e tal. Mas essa realidade não era tanto assim há 10, 15, 20 anos atrás. Denis, só uma dúvida, mas assim, se a internet é colocada no local de trabalho, na titularidade do local de trabalho, toda movimentação de plano, Hoje é assim. Hoje é assim. Mas há uns 10 anos atrás já era, né? Um convênio, resultado que sai pela internet, você loga e pega. Não sei. Não, eu tô perguntando porque assim, é difícil limitar somente a uma consulta por videoconferência, né? A gente usa a internet para tudo, né? Mesmo. Hoje em dia, sim. Não, mas mesmo lá atrás, uma pesquisa, eventualmente um próprio consultório, um e-mail de aquisição de produto. Eu para mim, eu vou seguir no meu voto, mas para mim é assim, ó. A despesa dedutível, eu sou bem conservador nesse ponto. A despesa dedutível é aquela sem a qual o negócio fecha. Não funciona, Você não consegue, você cruza o braço e não tem como trabalhar. Se você tem como trabalhar, não é uma necessidade indispensável, né? Enfeite de Natal, por exemplo. Energia elétrica é indispensável, né? A água tem que ter água no teu, né? Então, agora, dependendo da despesa, mas deixa eu seguir aqui, então. Entendi. Obrigado, desculpa a interrupção.
Mas quanto à internet, eu só faço esse adendo, porque, veja, gente, hoje a realidade é outra, né? Hoje a internet é muito mais necessária do que era 10, 15, 20 anos atrás, né? Mas vamos seguir aqui. Quanto à glosa de despesas com benfeitoria em imóvel, a pergunta 398 do Perguntas e Respostas do exercício 2010, a seguir transcrita, é bem específica quanto à indedutibilidade dessas despesas, quando feitas em imóvel locado para o qual não haja comprovação de que contratualmente fazem parte como compensação pelo uso deste imóvel. Né? Aí tem ali o Perguntas e Respostas, né, a transcrição. A dedução a título livro caixa, glosada no ano 2010, inclui também despesas escrituradas, mas não comprovadas com documentação hábil e idônea, no total de R$424 mil, ressaltando-se que, intimado a comprovar o pagamento, o contribuinte nada apresentou nem alegou. Vou colocar entre colchetes a contribuinte. Aduz ainda que a multa isolada não poderia ser exigida concomitantemente com a multa de ofício. Ambas as multas, aqui ela fala da questão da multa, tá? Questão que já é bem conhecida nossa. Vou pular essa parte aqui da multa. Verifica, sim, os legais citados, papá. A intenção do legislador foi clara, estabelecendo a intenção, tá? Com constatação, tipificação, tá? Ademais, tal. Ok. Mantida a glosa, mantida a multa isolada. A contribuinte também, toda vez que eu ler aqui o contribuinte, entenda a contribuinte, tá? A contribuinte também contesta a qualificação da multa de ofício para 150%, porque tanto a presunção de receitas deveria ter prova documental inequívoca, como também não houve comprovação de que as informações dadas à Receita Federal seriam incorretas, o que impõe a improcedência da qualificação da multa de ofício, especialmente porque a sua conduta não se enquadra em nenhum dos artigos, artigo 71, 72 e 73, da Lei 4502 de 60, está assim o ano aqui, é 64. 64. Restou comprovado que a contribuinte declarou no ajuste anual dos anos calendário 2009 e 2010, sistematicamente, mês a mês, valores de receitas auferidas inferiores aos informados ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, resultando em omissão de receitas, ou seja, prestou informações inverídicas à Receita Federal, evidenciando vontade de ocultar a ocorrência do fato gerador e, consequentemente, de afastar o pagamento de tributos, o que tipifica a conduta prevista no artigo 71 da Lei 44.502/64. Registra-se ainda que, no caso em concreto, ficou comprovada a conduta dolosa da contribuinte na prática, de minimizar a receita oferida e, portanto, caracterizando o dolo e o intuito de fraude, o que justifica a aplicação da multa qualificada. Por fim, a contribuinte aduz que transmitiu retificadora da declaração do imposto de renda da pessoa física, exercício 2010, porque detectou erro nas despesas registradas em livro caixa, alterando o valor original declarado de 5 milhões para 3 milhões. Sim, eu não vou falar os valores quebrados. 5 milhões para 3 milhões. Informou ainda o mesmo valor de imposto a título de carnê-leão pago em 2009, de 244 mil. A diminuição das despesas resultou em imposto de renda a pagar de 350 mil reais. Objeto do processo de parcelamento que a fiscalização não considerou quando apurou o imposto de renda devido, como indicado na planilha de folha 1690. Improcedente esta alegação,
Essa foi a alegação da contribuinte, tá? Improcedente esta alegação, porque no lançamento de ofício foram considerados os valores de imposto que constam na última declaração apresentada pela contribuinte. Tem um número aqui, né? AND, número tal, de 28 de novembro de 2001. Tanto os pagamentos a título de carnê-leão como o saldo de imposto de renda a pagar apurado de 347 mil. Cabe ainda observar que o saldo de imposto apurado na retificadora decorre de recolhimentos mensais a menor de imposto de renda devido, carnê-leão, o que exigiria, em tese, recolhimentos adicionais mês a mês, com o código 0190 e multa moratória, entre parênteses, pagamentos atrasados. Independentemente deste saldo de imposto de renda a pagar declarado, repita-se, considerado no lançamento de ofício, a multa isolada de 50% em obediência à legislação tributária é lançada sobre os valores mensais de imposto a título de carnê-leão que não foram pagos tempestivamente no ano calendário 2009, como indicado no auto de infração. Bem, colegas, essa foi a transcrição da decisão da RJ. Pois bem, quanto à concomitância da multa isolada com a multa de ofício, acrescentamos as considerações do julgado a qual o disposto na súmula CARF 147. Então, eu trago ali a súmula CARF, conforme se observa no enunciado acima, a partir da medida provisória 351 de 22 de janeiro de 2007, restou positivada a possibilidade de aplicação concomitante da multa isolada por não recolhimento do carnê-leão com a multa de ofício. Desse modo, como as multas em tela abarcam os anos de 2009 e 2010, tem-se por correta aplicação simultânea das duas multas. Também não procede a alegação recursal de que a DRJ, para manter a glosa das despesas, teria utilizado argumentos insustentáveis. Por exemplo, quanto às despesas com telefonia celular, pela natureza das atividades da recorrente, entre parênteses, lavratura de escrituras, procurações, etc., seguindo o entendimento da primeira instância, não nos parece que despesas a esse título se mostrem necessárias e essenciais à prestação dos serviços pelo tabelionato, em que pese a utilidade dos aparelhos de telefonia móvel no dia a dia. Além do mais, a recorrente não fez qualquer demonstração / comprovação da real necessidade da despesa com celulares para o funcionamento do cartório. Dizer apenas que são necessários, tem que fazer uma demonstração, né? Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumprir a recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário a essa presunção, o que não ocorreu. Por sua vez, as despesas com benfeitorias realizadas no imóvel onde se encontra instalado o cartório Triguelli, por ser imóvel alugado, acho que é Trignelli, eu vou colocar em vermelhinho, é cartório, acho que é Trignelli, é o sobrenome dela, deixei em vermelhinho ali. Por ser imóvel alugado, somente poderiam ser as benfeitorias só poderiam ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda se fossem abatidas dos aluguéis pagos, pois, do contrário, se apresentam como um gasto realizado por liberalidade da recorrente, sendo esta, inclusive, a orientação dada pelo Perguntas e Respostas do Imposto de Renda Pessoal Física de 2010, citada na decisão recorrida, e eu trago de novo ali. Ademais, a alegação da recorrente de que não poderia ter ficado à mercê da boa vontade do locador quanto à aceitação do abatimento das despesas nos aluguéis, não tem o condão de infirmar a glosa realizada. Até porque, pela importância do imóvel para o negócio da recorrente, imaginamos que tal situação deveria estar devidamente amparada em contrato de locação. Por fim, quanto à alegada falha matemática da fiscalização, essas alegações aqui todas estão ali no relatório, tá? Depois que eu falo que a contribuinte entrou com o recurso e reproduz a impugnação e traz, acrescentando tais alegações, eu cito no relatório, eu estou rebatendo elas aqui. Por fim, quanto à alegação quanto à alegada falha matemática da fiscalização, alega a recorrente que, ao retificar a declaração de 2010
Em 2011, reduziu o montante de deduções, o que resultou em imposto extra a pagar e que teria sido parcelado esse imposto, sendo tal parcelamento não considerado pela fiscalização quando do lançamento. Acontece, porém, como bem esclarecido pela decisão recorrida, no procedimento fiscal foi considerada apenas a declaração retificadora e sobre ela efetuadas as glosas. Logo, eventual base de cálculo resultante da retificação não chegou a integrar o objeto do lançamento. Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. A questão aqui é muito probatória, colegas, muito probatória. Faltou vista, vai pedir vista, Gregório? Então, tá. Então, eu antecipo o pedido de vista do colega Gregório para converter em coletivo. Foi grande a redução que o fiscal fez no livro caixa? Não sei, assim, teria que dar Foi. De quanto para quanto? Proporcionalmente foi isso. Parece que foi grande, Não. Deve ter sido essa reforma, talvez, o mais pesado, né? Porque despesa com internet, de celular, isso não deve ser tão, será? Tão pesado, assim, em termos de valor, né? Pode ser. Normalmente, as reformas, geralmente, eles gastam bastante nas reformas. Eu tenho um outro processo que a gente vai julgar, não hoje, né? Tá, que tem muitas despesas, vamos ver lá, muitas. Fica trabalhoso, né? Porque nossa, diesel do gerador do cartório, despesa com participação em programa de TV, despesa com associação de notários, despesa com... Nossa, cada despesa diferente. E muitos desses são processos de poucas horas, que a gente tem que ficar ali, nossa. Então, ó, o item 242 da... 252, desculpa. O item 452 da pauta, 452, da contribuinte Darlene Silva Triguelli, está saindo com vista para o conselheiro Márcio. Eu vou converter em vista coletiva. Então ficou assim, colegas, o item 452 da pauta da contribuinte Darlene Silva Triguinelli. Vista para o conselheiro Márcio, sendo convertida em vista coletiva. O relator apresentou seu voto, negando o provimento ao recurso voluntário. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Ok? Aí, na próxima reunião, a gente finaliza esse aqui. O próximo item da pauta, horário 5h23, é um item da Renata. Esse aqui, são vários, né, Renata? Esse aqui já entrou e saiu várias vezes na pauta. Saiu várias vezes, A gente consegue fazer ele? Olha, o primeiro que eu estou olhando aqui, ele é tranquilo. Os outros, eu te confesso que eu não lembro, porque eu lembro que eles não são idênticos. Vamos fazer o seguinte, vamos começar, se a gente não conseguir julgar todos, a gente julga daí amanhã, então. Tá bom, tá ótimo. Então vamos fazer agora, colegas, o julgamento do item 453 da pauta, da contribuinte Emico Coada Coiado. Né? Emico Coada Coiado, item 453, de relatoria da conselheira Renata. Renata pode, então, fazer a leitura do relatório do voto. E, Renata, se você puder fazer resumo, a gente agradece, tá? Eu até gostaria, mas como é coisa antiga, eu não me lembro. E como é livro caixa também, eu não prometo. Mas eu vou tentar ler rápido. Trata de recurso voluntário, interpôs de decisão que chegou em procedente de impugnação, apresentada contra o lançamento de imposto de renda da pessoa física do exercício de 2005, ano calendário de 2004,
de recolhimento de crédito tributário no valor de R$ 68.877,87, atualizado até 28 de 2 de 2007, decorrente da apuração de infração consistente em dedução indevida de despesas de livro caixa no valor de R$ 120.515. Relata a autoridade fiscal que, de acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas escrituradas em livro caixa contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado, o titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro, em razão de o contribuinte ter declarado apenas rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício, está sendo glosado o valor de R$ 120.515, informado a título de livro caixa indevidamente deduzido. Notificada do lançamento, a contribuinte hora recorrente apresentou impugnação tempestivamente, alegando em síntese que a dedução escriturada em livro caixa está correta, uma vez que não realiza trabalho com vínculo empregatício, não realiza trabalho com vínculo empregatício, era realizado em local mantido pelo empregador em horário, que fosse realizado em local mantido pelo empregador, horário por ele definido, com subordinação a ele, registros formais de empregado, o que não é o caso. Afirma que exerce atividades inerentes à profissão de técnica em contabilidade devidamente registrada no conselho respectivo em seu escritório de contabilidade, prestando serviços autônomos a empresas e delas recebendo honorários. Diz que, como esse trabalho é sem vínculo empregatício e, portanto, não assalariado, tem a faculdade de deduzir as despesas de sua atividade por meio da escrituração de livro caixa. Fica faltando umas palavrinhas, vocês me perdoem. Assim, requer o cancelamento do déficit fiscal. A impugnação foi julgada improcedente pela quarta turma da DRJ de Poa, como me ensinou o amigo Márcio, em decisão assim emendada. E aqui está a decisão. Notificada dessa decisão aos 22 de 12 de 2011, o recorrente apresentou recurso voluntário aos 2 de 1 de 2012, no qual reproduz os argumentos constantes de sua impugnação. E acrescenta que, em momento algum, foi intimada a apresentar o livro caixa de sua atividade e documentos comprobatórios de receitas e despesas escrituradas, razão pela qual procede a respectiva juntada desses documentos ao recurso voluntário e requer que o acórdão recorrido seja considerado sem efeito. Não contra razões, etc. Então, vamos para o voto. O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido. Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida de despesas escrituradas em livro caixa. Segundo informa a autoridade fiscal, de acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas escrituradas em livro caixa o contribuinte que receber rendimentos de trabalho não assalariado, titular de serviços notariais de registro e o leiloeiro. E em razão da contribuinte ter declarado despesas escrituradas em livro caixa em valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução, foi glosado o valor de R$ 120.515, informado no livro caixa, indevidamente deduzido. A recorrente apresentou impugnação informando que é técnica de contabilidade e que seus rendimentos são provenientes de trabalho sem vínculo empregatício. Sua impugnação foi julgada improcedente sob fundamento em síntese de que as despesas deduzidas não teriam sido devidamente comprovadas mediante documentação hábil e idônea, de modo que não haveria como deduzi-las da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física nos termos do que prevêem os artigos 76, 75 e 76 do Rio de 99. Em seu recurso voluntário, a recorrente reafirma sua tese de defesa, no sentido de que não realiza trabalho com vínculo empregatício, mas sim que desenvolveu atividade de técnica de contabilidade devidamente registrada no conselho respectivo em seu escritório de contabilidade, prestando serviços autônomos a empresas e delas recebendo honorários. Afirma ainda que em momento alguém foi intimado a apresentar o livro caixa de sua atividade e documentos comprobatórios de receitas e despesas escrituradas, razão pela qual procede a respectiva juntada ao recurso voluntário. Pois bem, no que se refere à dedução de despesas escrituradas em livro caixa, dispõe os artigos aqui, transcreva a legislação. Artigo 8º, inciso 2º da linha G da Lei 9.250, artigo 6º da Lei 834, 75 e 76 do Decreto 3.000. Eu não vou ler, né, porque é bom poupá-los. Dos dispositivos acima transcritos, extrai-se que as despesas escrituradas em livro caixa podem ser deduzidas da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, desde que preenchidos os requisitos nele estabelecidos, e que estejam devidamente comprovadas por meio de documentação hábil e idônea.
Destaque-se que o montante deduzido a título de despesas escrituradas em livro caixa está limitado ao valor da receita da respectiva atividade recebida de pessoa física ou jurídica decorrente de trabalho não assalariado. No presente caso, a glosa foi efetuada sob o fundamento de que a recorrente declarou como despesas apenas rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício. Está sendo glosado o valor de R$ 120.515, informado a título de livro caixa indevidamente deduzido. Na DI da declaração de imposto de renda da pessoa física do período em questão, a recorrente informou rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 139.993,81, dos quais R$ 7.724,68 provém da fonte pagadora Instituto Nacional Seguro Social e o valor restante, R$ 132.269,03, de fonte pagadora indicada pela recorrente em sua declaração de rendimentos como diversos. É dizer, seja numa ou noutra hipótese, não restou comprovado nos autos que se trata de rendimentos decorrentes do trabalho não assalariado, como afirma a recorrente, de modo a permitir a dedução das despesas no livro caixa. Ressalto que o livro caixa e os recibos anexados pela recorrente aos autos, juntamente com o recurso voluntário, não são suficientes para essa comprovação. Para tanto, a recorrente deveria ter anexado à impugnação documento hábil e idôneo indicando que os rendimentos são oriundos de trabalho e sem vínculo empregatício, como DIRF e declarações das pessoas jurídicas ou qualquer outro. Assim, na falta de documentação comprobatória de que os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas declaradas pela recorrente são decorrentes do trabalho não assalariado, não há como afastar o lançamento, ainda que restassem devidamente comprovadas as despesas lançadas no livro caixa, já que, como acima demonstrado, o ordenamento jurídico exige o cumprimento dos dois requisitos cumulativamente para que seja possível a dedução pretendida. Diante do exposto, falta no sentido de negar provimento do recurso voluntário. Ok, Renata. Colegas, em relação ao item 453 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao processo ou em relação ao voto? Não? Eu também. Alguém diverge do voto da relatora? Também não? Eu também não divirjo. Então, em relação ao item 453 da pauta, da contribuinte Enico Coada Coiado, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos seguir na ordem, né, Renata? Sim. Vamos fazer agora o item 454 da pauta, também da contribuinte Enico Coada Coiado. Renata, pode então iniciar a leitura do relatório e do voto. Agora é o 454, né? 454. É igual, eu acho, viu? O que eu estou vendo aqui. É igual, né? Eu não lembro, Greg. Ajuda aí. Please. Se você for lá para o final, já no finalzinho da penúltima página e na última página, você vê que é... Ah, sim, é igual. É o período só. É igual. Então, aquele era 2004, ano calendário, esse é o ano calendário de 2005. 2005, e ela não comprovou que os rendimentos eram decorrentes de vínculos civil empregatício. Isso, é o mesmo, exato. Os outros é que são diferentes, que eu estou até nos outros adotando o... Então, Renata, esse item 454, nele as razões recursais são basicamente as mesmas, e as tuas razões de diz são basicamente as mesmas. Colegas, a decisão proferida no item 453 é a mesma do item 454. E será replicada. Alguém gostaria de fazer um comentário em relação ao item 454, em relação ao processo? Alguém diverge? Em relação ao item 454, será também negado o provimento ao recurso. A reladora também está negando o provimento ao recurso. Alguém diverge
decisão não, eu também não divido. Então, em relação ao item 454 da pauta, também da contribuinte Emico Coiado, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Basicamente, o que teve de mudança entre um e outro foi o ano calendário. Agora vamos para o item 455 da pauta, também da contribuinte Emico Coiado. Pode começar, Renata. Esse aqui tem uma peculiaridade, que eu acho que teve um pedido de diligência, relatório, mas ele é semelhante. Traz recurso voluntário depois da decisão que julgou improcedente a impugnação apresentada contra o lançamento de imposto de renda da pessoa física do exercício de 2008 ano calendário de 2007, que exige o recolhimento de crédito tributário no valor de R$ 31.209,08, atualizado até 29 de 4 de 2011, decorrente da apuração da infração consistente de dedução indevida de despesas do livro caixa. Relata a autoridade fiscal que, de acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas escriturais do livro caixa, contribuinte que receber rendimento de trabalho não assalariado, titular de serviços notariais, etc. Em razão de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas no livro caixa em valor superior ao total de rendimentos declarados que permitem essa dedução, está sendo glosado o valor de R$ 57.230,93, informado a título de livro caixa indevidamente deduzido. Notificada do lançamento, a contribuinte recorrente apresentou a impugnação, cujas razões, bem sintetizadas no relatório de decisão recorrida, abaixo reproduzo. Afinal de contas, eu não sou uma pessoa jurídica. Espera aí que eu perdi aqui. Alega ser correta a dedução escriturada no livro caixa por não se tratar de trabalho com vínculo empregatício. Para tanto, teria que atender aos temas de subordinação, horário de trabalho, local de trabalho, mantido pelo empregador e registro formal de empregado. Exerce seu escritório de contabilidade as atividades inerentes à profissão de técnico de contabilidade, devidamente registrado no conselho, prestando serviços autônomos a empresas e delas recebendo honorários. Como seu trabalho é sem vínculo e, portanto, não assalariado, lhe é facultada a despesa das despesas de livro caixa. Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado. Os autos do processo foram, então, devolvidos à autoridade lançadora nos termos do artigo 6A da INRFB 658, de 15 de 7 de 2009, com redação dada pela INRFB 1061, de 4 de 2010, e da análise dos documentos apresentados e demais questões de fato alegadas, concluiu a autoridade lançadora no termo circunstanciado de folhas 20, em síntese, que a impugnante informa que é técnica em contabilidade e seus rendimentos são provenientes de trabalho sem vínculo empregatício. Apresenta registro no CRC e alvará de licença para a localização de seu escritório contábil, folhas 10 a 11. A contribuinte demonstrou a possibilidade de deduzir as despesas de custeio de sua atividade profissional escrituradas em livro caixa. Entretanto, não apresentou documentos comprobatórios de tais despesas, além de não ter evidenciado que os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas são provenientes de trabalho sem vínculo empregatício. Por essa razão, mantém-se a glosa de R$ 57.230,93. Conclusão, conclui-se pela manutenção total do lançamento. Em sua manifestação acerca das conclusões da autoridade lançadora, constantes do termo circunstanciado, a recorrente reiterou as mesmas razões já trazidas em sua impugnação e requereu o cancelamento do débito. A impugnação foi julgada improcedente pela 7ª turma da DRJ de PSB, em decisão assim emendada. E aqui eu transcrevi a emenda. Notificada dessa decisão, a recorrente apresentou recurso voluntário, no qual reproduz os argumentos constantes da impugnação. E aqui o recurso é tempestivo, estão presentes demais requisitos formais de admissibilidade, pelo que dele conheço. E aqui, considerando que as razões de recurso são reprodução da impugnação, eu estou me valendo do permissivo do 57, parágrafo 3º do RICARF, e estou adotando as razões de decidida da DRJ. Vou tentar ler brevemente. Trata de lançamento referente à infração de dedução indevida de livro caixa. Tendo em vista o disposto no artigo 6º-A da Decisão Normativa 958 de 2009, com redação dada pela INRFB
1061 de 2010, o processo foi enviado à unidade lançadora para revisão de lançamento. Após a análise da documentação anexada, a revisão de ofício concluiu pela manutenção total da exigência, esclarecendo que a contribuinte não apresentou documentos comprobatórios das despesas declaradas, além de não ter evidenciado que os rendimentos recebidos de pessoa jurídica são provenientes de trabalhos sem vínculo empregatício. Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou manifestação acompanhada do livro caixa e respectivos comprovantes de receitas e despesas. No que tange à dedução de despesas escrituradas livro caixa, veja-se disposto nos artigos 8º, 2º G, Lei 9.250, artigo 6 a 834, aqui, que a própria DRJ transcreve, mas eu também não vou ler, tá? Por favor, quer dizer, se vocês quiserem, mas acho que vocês não vão querer. Da exigese dos dispositivos acima transcritos, depreende que as despesas escrituradas em livro caixa podem ser deduzidas da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, desde que preenchidos os requisitos neles estabelecidos e que estejam devidamente comprovados por meio de documentação hábil e idônea. Destaque-se que o montante deduzido a título de livro caixa está limitado ao valor da receita da respectiva atividade recebida de pessoa física ou jurídica, decorrente de trabalho não assalariado. No caso em tela, conforme já mencionado, a glosa foi efetuada sob o fundamento de que a contribuinte declarou despesas escrituradas em livro caixa em valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução. Na declaração de imposto de renda da pessoa física objeto da presente notificação, a contribuinte informou rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 88.790,93. Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, constatou-se que apenas uma das fontes pagadoras declaradas pela contribuinte apresentou o DIRF informando pagamentos em seu nome no ano calendário em análise, o Instituto Nacional de Seguro Social, valor R$ 9.560. Tais pagamentos, contudo, foram declarados sob o código 0561, rendimentos de trabalho assalariado, ou seja, não autorizam a dedução de despesas a título de livro caixa. Em relação às demais fontes pagadoras declaradas pela contribuinte, não restou comprovado nos autos que se trata de rendimentos decorrentes do trabalho não assalariado, ou seja, que permitem a dedução de despesas de livro caixa. Destaque-se que o livro caixa e os recibos anexados pelo impugnante não são suficientes para tal comprovação. Para fazer a comprovação de recebimento de rendimentos que permitem a dedução do livro caixa, a contribuinte deveria ter apostado a impugnação, declarações de pessoas jurídicas ou qualquer outro documento hábil e idôneo indicando que os rendimentos são oriundos do trabalho e sem vínculo empregatício. Ademais, as receitas recebidas pela impugnante não foram devidamente individualizadas no livro caixa apresentado. Cumpre ressaltar que os artigos 15 e 16 do Decreto 70.235 estabelecem que a impugnação deverá ser instruída com os documentos e que se fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações. A interessada teve a oportunidade de contestar os dados apurados pela fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento. No entanto, não o fez. As alegações desprovidas de meios de prova que a justifiquem não são eficazes. Assim, na falta de documentação comprobatória de que os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas declarados pela impugnante são decorrentes do trabalho não assalariado, há que se manter o lançamento. Por fim, impende deixar em relevo que, tendo em vista o motivo da glosa e o fato de que a contribuinte não comprovou que os rendimentos declarados como recebidos de pessoas jurídicas são decorrentes do trabalho não assalariado, os comprovantes de despesas apresentados não serão analisados nessa decisão. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Renata. Colegas, em relação ao item 455 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto da relatora? Ana, você, para mim, está... Ah, não, eu acho que a tua internet está meio lenta. Isso, agora melhorou. Alguém gostaria de comentar o processo ou voto? Não? Alguém diverge do voto da relatora?
Também não. Eu também não divirjo. Então, em relação ao item 455 da pauta, da contribuinte Emico Quadra Coiado, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Ainda temos mais alguns minutos. Como os outros dois... Eles são iguais, né? São iguais, estava olhando aqui. Os outros dois, 456 e 457, são idênticos, só mudou no calendário. Então, podemos passar o 456, então, Renata? Claro. Viu, Marco Antônio? Oi, Marco Antônio. Sim, presidente. Pelo andar da carruagem, a gente acredita que a gente consiga fechar até às 18 horas, tá? Podemos. Mas se não conseguir, vai passar bem pouca coisa, tá? Sem problema. Minutinho só, tá bom? Então tá. Renata, então pode iniciar a leitura do relatório do voto referente ao item 456 da pauta. Pode então, mas ele é igual, eu estou replicando a mesma decisão. Os fundamentos são os mesmos, é só no calendário que não. Peraí. O 456 e 457, eu entendi que quando o Gregório falou que esses dois entre eles eram iguais. Não. Eles são iguais ao anterior. Isso. Ao 455. Só muda... Isso, o 455, o resultado do 455 vai se aplicar para o 456 e o 457. 457, só muda no calendário, Renata? Sim. Deixa eu abrir aqui para ver. É verdade, seu voto é igual. É o mesmo voto. Então tá tranquilo. Colegas, os itens 456 e 457 são iguais ao item 455, só muda o ano calendário. A relatora, em relação aos itens 456 e 457, também está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Fazer de novo a pergunta, alguém gostaria de comentar algum desses dois processos, 456 e 457? Alguém diverge do voto da relatora em relação a esses dois processos? Não? Eu também não divirjo. Então, para os itens 456 e 457, também da contribuinte Emico Quadra Coiado, também ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Essa decisão, então, acabou ficando para todos, né, Renata? Ficou. Negado o provimento para todos. Isso. 53, 54 são iguais, e os 55, 56, 57 são iguais. Perfeito, então. Então, tá, para todos esses itens, né, itens 453, 454, 455, 456 e 457, ficou o seguinte: acordos membros colegiados por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Colegas, não sei, tem alguns minutinhos, né? Eu achei que ia gastar mais tempo nesse processo. Eu também achei, viu? Grata surpresa, que eu realmente não lembrava. Por acaso, o próximo seria do Luiz, o Luiz não está presente. Alguém teria algum processo para fazer nesse do Luiz, no lugar do Luiz, que daria tempo de fazer agora, nesse intervalo? Eu teria o 302, mas infelizmente ele é do mesmo contribuinte do 301. O 302 não é um conhecimento, mas aí eu teria que fazer o 301 do mesmo contribuinte, então é melhor não. Mas dá para fazer o primeiro hoje e o outro amanhã, não dá? Dá. O que é, Francisco? A gente tem aquele problema lá daquele processo. Quer fazer a indústria de imóveis agora, não? Porque ele é aquela decisão que a gente já julgou no mês passado. É simplesmente a decisão lá vai aplicar no TICAT também. Lembra aquele processo que movimentaram lá, que ele estava pensado? Lembro sim, mas não vai dar... Não, a situação é o seguinte... Mas não vai dar discussão, porque esse do Márcio, não conhecimento, fechou, né? Se der discussão, vai ter que embargar o do mês passado, porque a situação é semelhante, né?
Já sabe. São 5h53 aqui no meu relógio. 5h53, temos 7 minutos. Vamos tentar fazer amanhã esse aí, Francisco? E tentar ver esse do não conhecimento do Márcio? Pode ser, pode ser. Pode ser? Claro. Pode ser, Márcio? Qual que é o item teu? 302, da pauta de quarta-feira. Já está disponível lá o arquivo? Sim, sim. Colegas, item 302 da pauta, de relatoria do conselheiro Márcio. O item 302 é da contribuinte JN Incorporação e Construção Limitada. Tá? São 2 processos da mesma contribuinte, mas dado o horário, nós vamos fazer só esse aqui e o outro nós fazemos amanhã. Tá? Mas é importante a gente realmente fazer ele amanhã, né, para terem sido julgados os 2 nessa reunião. Márcio, pode começar então. É um auto de infração de obrigação acessória referente a incorreções em campos não relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias. Eu vou logo aqui no recurso voluntário, ele narra que a autoridade julgadora relevou a multa aplicada e logo depois que essa mesma autoridade desconsiderou a documentação corretamente apresentada, julgando exigência fiscal procedente. Recorda ter retificado as GFIPs antes do esgotamento do prazo para impugnação e resgata os princípios. Vamos lá para o voto. A leitura do voto condutor da decisão recorrida destaca que a autoridade julgadora ratificou a infração por descumprimento da obrigação acessória. Entretanto, por ser o sujeito passivo infrator primário e haver corrigido a falta dentro do prazo de impugnação e solicitada a relevação da penalidade, além de não haver apuração de circunstâncias agravantes, relevou a multa. O órgão preparador na unidade de origem executou a decisão recorrida e homologou a relevação da penalidade conforme extrato do sistema de cobrança que eu trouxe aqui. Então, a penalidade, que é esse debicade, está zerada, que está tudo zero. Homologado, último evento, homologação da relevação. Nesse contexto, houve a perda do interesse recursal com a relevação do crédito tributário exigido pelo descumprimento da obrigação acessória a exigir o não conhecimento do recurso voluntário. O que deve ter acontecido foi só uma demora na execução do acórdão que provocou o contribuinte a provocar o recurso voluntário. Eu só tenho uma dúvida, porque tinham 2 numerações, mas eu acho que essa dúvida eu posso resolver no momento adequado, e não agora. Porque tem um apenso também, aí tem 2 processos, e um tem uma parte e o outro tem outra. Ontem a obrigação e o apenso é o que tem um recurso voluntário, está perdido lá no apenso, recurso voluntário. Eu não sei bem qual que eu coloco o número do processo. No acordo de impugnação, eles foram julgados, aliás, eles foram julgados conjuntamente no mesmo acordo, mas isso é coisa que a gente resolve depois. Precisa perder tempo com isso agora. Márcio, então o não conhecimento é por falta de interesse recursal, né? Sim, com certeza. Colegas, o conselheiro relator, então, em relação ao item 302 da pauta, está votando no sentido de não conhecer do recurso por falta de interesse recursal. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, eu também não divirjo. Em relação ao item 302 da pauta, da contribuinte JN Incorporação e Construção Limitada, ficará assim: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário por falta de interesse recursal nos termos do voto relator. Eu vou colocar isso para ficar claro quem lê o dispositivo. Eu até copiei aqui, que no final do acordo de impugnação ele bota assim: julgar procedente a exigência fiscal cadastrada no comprote 13.864.00311/2016 e relevar o valor da multa aplicada. É um outro processo, só que tem um processo que está a exigência e tem um processo que está o recurso. Perfeito. Eu acho que eu vou botar esse processo, né, que foi o referendado também pela... Eu acho, não sei. Eu também posso botar o número que foi, se tiver problema, alguém vai, administrativamente, vai reclamar comigo, vai dizer, não, ajusta aí. Então tá. Colegas, então é isso, tá? Vamos encerrar, então, nossa sessão de julgamento.
do dia de hoje, e retomamos amanhã, às 9 da manhã, amanhã é o último dia da reunião, dia 6, e retomamos amanhã então. Daí vamos fazer o outro processo dessa empresa e vamos fazer aquele seu sem falta, tá, Francisco? Aquele processo seu a gente refaz amanhã, tá bom? Então tá, colegas. Marco Antônio, pode então encerrar a gravação?